Programa Caminhando com Jesus. Apresentação: Pastor Silvio Moura. Tá bom demais. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre, a Ele todo louvor e toda a adoração hoje e para toda a eternidade. Meu querido irmão, minha amada irmã, muito boa noite. Eu te saúdo com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Para a glória de Deus, mais um programa Caminhando com Jesus no ar, aqui pela nossa amada Salvaterra FM, a nossa 87,9, a rádio da cidade, também pela live no Facebook. Os amados que já estão conosco, nos dando aqui o prazer da sua companhia, da sua participação, e nós só temos inclinação a agradecer a Deus por tua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Saudando a todos com a paz do Senhor, dando as boas-vindas a todos quantos. Nós desejamos com força e fé que Deus Ele te alcance com o poder da sua palavra e o poder de resposta que Ele tem para com a tua vida. Por isso nós estamos aqui. E já queremos louvar a Deus ainda mais pela vida da nossa querida Larissa Avelar, que já está nos acompanhando. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Meu nobre amigo Tiago Nunes está conosco também aqui na live, nosso colega aqui da rádio Salvaterra FM. Tiago Nunes é uma pessoa que sempre tem nos tratado super bem, sempre da melhor maneira, com toda atenção e com todo carinho. E aqui eu aproveito publicando o nosso carinho também e respeito pelo nosso não somente nobre colega que faz parte da Salvaterra FM, mas por conta de uma amizade que acredito estar sendo construída por intermédio de Jesus. Amém, Tiago? Deus te abençoe ainda mais e mais, abençoe tua casa, tua família poderosamente em nome de Jesus. Minha amada irmã Deusa Alves, também participante assídua do programa Caminhando com Jesus. E por falar em assiduidade, a nossa amada irmã Deusa Alves, a nossa amada irmã Jacira Paz, os amados irmãos de Macapá, os queridos de Ananindeua, os amados irmãos aqui de Salvaterra, de Soure, os queridos de São Paulo, Deus abençoe, amados irmãos em Brasília, no Rio de Janeiro, pessoas que passamos a conhecer, embora virtualmente, mas por intermédio do programa Caminhando com Jesus, e que hoje nós muito nos alegramos no Senhor pela forma como Ele vem operando em nosso meio, de forma em conjunto e também individualmente sobre a vida de cada um, por conta de estarmos sempre intercedendo uns pelos outros. Então a Deus a honra, a glória e todo o louvor, em especial por este privilégio deste grande conclave espiritual que Deus Ele sempre tem colocado ao ar de segunda a sexta-feira. É o chamado programa Caminhando com Jesus aqui pela minha, tua Salvaterra FM, a nossa 87,9. O programa Caminhando com Jesus é sabido que é verdadeiramente caminhando com Jesus. A maior prova é que tem tido palavra. Amém? Momento de oração. Às vezes estamos em campanha, às vezes Deus está nos ensinando, em outro momento Deus está nos exortando, outros momentos nos revelando coisas profundas, ocultas, escondidas. Só sei dizer que este Deus, sendo multiforme,
tem operado sobre nossas vidas de muitas formas. E Deus, sendo lindo, maravilhoso, nós exaltamos, nós glorificamos e nós bendizemos a Ele, o adorando na beleza da sua santidade. Sendo o nosso programa Caminhando com Jesus, mais uma vez no ar, viemos para fazer o quê? Para propagar, para difundir, para anunciar o Evangelho da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A minha querida irmã Naya Nascimento também está participando conosco. É uma pessoa também por quem temos um carinho muito grande, um respeito, desde a época de seu pai, né? Seu Pedro, grande homem, amigo, companheiro, enfim. Deus te abençoe, Naya, poderosamente tua vida, a vida da irmã Rosa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados irmãos na vila de Passagem Grande, na vila de Boa Vista. O amado irmão Raimundo, agora há pouco, no início da noite, esteve em casa comigo. E uma visita muito rápida, mas, enfim, com certeza muito produtiva. Exalto a Deus aqui pela vida do nosso querido pastor Cícero Silva, né? Comenta aqui dizendo: graça e paz. Não entendi bem a frase do nobre irmão aqui, mas está nos acompanhando aqui o pastor Cícero Silva. Deus abençoe e seja bem-vindo. Juliana Carvati, penso que se pronuncia assim, o sobrenome da querida. Ela comenta aqui dizendo: boa noite, a paz do Senhor, estamos juntos em oração. Aqui é o Major Vieira, né? Deus abençoe poderosamente. Nosso nobre pastor Cícero comenta aqui dando um amém. E a honra, a glória e o louvor a Deus para todo sempre, porque este conclave espiritual, esta união, esta unificação, esta junção, é Ele que tem feito, que tem operado. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Deus é lindo, é maravilhoso e com certeza merecedor de que nós o louvemos, em especial por este momento, porque na realidade, se formos colocarmos o porquê, os motivos, se formos tentar escrever, nossa vida termina e nós não iremos concluir os tantos motivos que temos para louvar, exaltar e adorar a Deus. Amém? Programa Caminhando com Jesus no ar, como apregoeiro da palavra de Deus. Hoje, Provérbios 17, 27. Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 27, onde será feita a leitura da palavra do eterno Deus. Então vamos embarcar juntos, não só emprestar nossos ouvidos ao Pai, mas entregar em uma totalidade para que ouçamos aquilo que Ele irá falar com cada um de nós. Deus brada forte ainda na terra, Ele não mudou, Ele é o mesmo. A palavra, a carta aos Hebreus traz uma afirmativa, que é que o mesmo Deus de ontem é o de hoje e o será para todo sempre. Deus tem falado, tem bradado, tem apresentado o seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado para com cada um de nós. Então sigamos, porque embora estejamos de repente vivendo no meio de uma tempestade, estejamos no olho do furacão, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Talvez nós não estejamos conseguindo enxergar a solução, a porta de saída, como sairemos daquele lugar, escapar da situação, qual providência Deus ele enviará. Podemos não ver, podemos não saber, podemos não estar entendendo até o porquê estamos em tal posição, em tal lugar, em tal situação. Ei, mas Ele é perfeito, querida. Ele é perfeito, amada. Então sigamos olhando para o nosso Redentor, que vive e que reina, e não somente hoje, mas para todo sempre, para toda a eternidade. Amém, amém e amém, Jesus. Nossa amada irmã Débora Almeida também está conosco aqui. Para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado por sua participação, amada. Minha amada irmã, Deus abençoe o estado de São Paulo, que não é pequeno, né?
nossa querida irmã Rosimeire Neves, Deus abençoe poderosamente. Meu amigo, é uma honra tê-lo conosco. Natanael Bandeira comenta aqui dizendo: grande abraço, meu amigo, Deus abençoe, amém. Muito obrigado, para nós é um privilégio e o Senhor sabe que há um espaço, né, um respeito, principalmente por ter o prazer de lhe olhar, Natanael Bandeira, e de ver como um homem de Deus. O crescimento, o conhecimento, aquilo que vem sendo cumprido na sua vida em relação ao que a palavra diz, que é crescer na graça e no conhecimento, e para nós é um privilégio sem tamanho. Muito me honra de olhar e me ver como um homem de Deus. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, a vida da irmã Renata. Deus abençoe poderosamente. A querida Hilda Silva também está conosco. Deus abençoe em Cristo Jesus. Ela comenta aqui dizendo: boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço oração por minha família. Amém. Estamos aqui para anunciar o Evangelho. Estamos aqui para entrarmos em oração. E se for preciso brigarmos, lutarmos, batalharmos em mais alto nível, vamos para cima, porque a palavra do Eterno diz que maior é aquele que está em nós. E diz o dito popular, o adágio popular, que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, e temos o entendimento de que o lado de cá não é o lado mais fraco. Amém? Não olhando para nós, nem tampouco para as nossas forças, capacidades, etc e tal, mas olhando para aquele que nos chamou, aquele que nos designou, aquele que está conosco e que é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Deus vivo. Mas vamos de palavra. Antes de lermos Provérbios 17, 27, eu quero também exaltar a Deus pela vida dos amados que sempre conosco estão pelas ondas da Salvaterra FM. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um que estão nos acompanhando pelo sinal da nossa querida Salvaterra FM. Por falar Salvaterra FM, o trabalho da nossa direção, da nossa diretoria, tem sido refletido no crescimento da rádio para uma melhoria em respeito a todos os ouvintes, a todos os participantes, a todos que sempre estão sintonizados na 87,9, a Salvaterra FM, a rádio da cidade. A melhoria está acontecendo, logo logo estaremos também no nosso novo estúdio, para a glória de Deus. Estamos orando por isso e a gente exalta a Deus por todos quantos estão imbuídos neste propósito, nesta melhoria, em respeito a, claro, cada um dos que sempre estão conosco nesta sintonia, nesta frequência. Amém? Provérbios 17, 27 diz assim a palavra do Eterno: nós vamos ler apenas o versículo de número 27, amém? Aleluia. E nos diz assim a palavra do Senhor: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Eu vou repetir: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Amados, perguntando para Deus o que deveria ser dito, falado, passado como mensagem, como recado dele no programa de hoje, o Senhor nos deu esta passagem, este versículo. Mas é interessante quando nós nos voltamos
nós nos inclinamos a pensar, tá, tudo bem. Aqui está sendo dito que quem tem conhecimento é comedido, é moderado, né, no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Mas vem então à baila a seguinte pergunta: como obter o conhecimento? E como ter o entendimento? Porque é através do conhecimento que nós vamos conseguir passar a sermos temperantes, a medida certa, a dosagem exata no falar. Através do entendimento, do ter entendimento, é que nós teremos o espírito sereno. É importante termos espírito sereno. É importante sermos comedidos no falar. Mas quando eu perguntei para Deus, embora é clara a necessidade que ambos temos de todos os benefícios de Deus, quando eu pergunto para Ele a respeito não só do que falar, do como falar, mas do propósito do tal falar, ou seja, da palavra, da explanação de hoje, o Senhor me deu a visão de um prato de comida. É interessante como Deus faz, como Deus trabalha, como Deus fala conosco. E por um momento houve um silêncio entre nós dois, entre eu e Deus, entre Deus e eu, e Ele apenas me deu uma imagem. Ele lançou uma projeção na minha mioleira e eu contemplei uma imagem, um prato de comida, de alimento. E eu fiquei olhando para aquele prato, tentando entender o que Deus estava querendo dizer. Mas enquanto eu olhava e buscando detalhes na visão que eu estava tendo, o Espírito veio falando coisas a mim, dizendo a respeito da utilidade do alimento, das vitaminas, das proteínas, de tudo quanto o corpo precisa, da durabilidade das tais vitaminas e proteínas em cada alimentação que nós fazemos diariamente, porque é encerrado e nós, por conta disso, precisamos de um novo dia, mas também um novo dia com um novo alimento, ou nós nos alimentarmos novamente. E quando eu entendi o quanto nós precisamos, vendo na imagem, decifrando, discernindo, entendendo, compreendendo na imagem, do outro lado, Deus me dá a imagem de uma Bíblia. De uma Bíblia. O que eu vou falar, o que Deus quer falar, para a maioria, talvez nem seja novidade. Talvez haja, pessoas com um entendimento, com compreensão mais profundo do que eu. Mas Deus me deu a missão para te passar este recado. Que nós precisamos de coisas, e a nossa vida, ela é relativa a um grande número de necessidades que nós temos, que na realidade serão supridas pelo nosso alimentar. Eu comecei a entender o que Deus estava falando, o que Deus queria dizer. Claro, a Bíblia é clara e nós temos o entendimento que a mensagem que sai da boca do pregador, ela primeiro é para o pregador. Primeiro a mensagem é para o mensageiro. E aí a gente conseguiu compreender e ver o que Deus tem como propósito em nossa vida e quer que nós façamos.
Deus quer que nós nos alimentemos. E Deus, Ele me conduz a te dizer, já trazendo a construção da mensagem, que é sabido que se você não se alimentar, ou se você se alimentar, mas erroneamente, se você se alimentar fora de ordem, você sofrerá, o teu corpo ele terá muitas consequências, é sabido de todos. É errado nós passarmos da hora de nós nos alimentarmos, porque o nosso sistema biológico, ele tem horário, ele tem necessidades, e que são voluntárias. O nosso relógio, ele desperta em determinados momentos, como da questão da alimentação. E quando nós passamos e quando nós interferimos neste tempo, o nosso corpo é sabido que ele sofre consequência, sim ou não? Então não é correto nós passarmos da hora da alimentação, não é correto nós acabarmos de nos alimentar e nós logo em seguida irmos deitar. Nós fomos criados, nós sabemos como criar, como educar, e quando a criança é pequena, quando nós temos um bebê, após a alimentação, nós precisamos colocar a criança para arrotar, sim ou não? É totalmente errado nós comermos e irmos deitar, ou então tentarmos descansar um pouco, cochilar um pouco, dormir um pouco, para depois nós nos alimentarmos, porque tudo isso é interferência, coisas erradas, que vão trazer problemas mais lá adiante. Todos nós sabemos disso. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a palavra e fazemos uma comparação, pesando ambas as imagens, visões na balança, de um lado, uma balança de duas bandejas, de um lado o alimento físico, do outro lado, a Bíblia. Agora nós ficarmos sem o alimento, ou se nós ficarmos fisicamente falando, ou se nós ficarmos nos alimentando de forma errada, haverão consequências. Se nós nos alimentarmos bem e se nós nos alimentarmos corretamente, também haverão consequências, só que consequências positivas, resultados positivos. O corpo ele vai reagir bem porque ele está nutrido, ele está vitaminado, ele está energizado, ele está até mesmo espiritualizado. Porque o psicológico ele ganha mais força, ele ganha mais vigor e a vontade ela vem mais ainda. Ou eu estou errado? Só que o que Deus quer chamar a atenção minha e tua é que, claro, todos nós queremos que dê certo. Nós precisamos matar leões todos os dias, todos nós. Sanar, resolver, alcançar, obter, realizar, são coisas que nós, do nosso cotidiano, nós somos necessitados. Mas como que eu vou ter, ou vou ser comedido, vou ter temperança, se eu não tenho conexão com alguém que é sábio? Se eu não me alimento da forma correta? Talvez alguém pense, mas por que participar de um programa de rádio? Mas por que participar de um programa em uma live? Mas por que estar ouvindo a palavra? Porque eu estou precisando de uma resposta, porque eu estou precisando de uma cura, porque eu estou precisando de um milagre, não necessariamente ou não exatamente. Mas porque nós precisamos nos alimentar. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fortes nós ficamos. O nosso entendimento ele é aberto, a nossa compreensão ela é aberta de uma forma que a faculdade não pode fazer. Que não existe curso preparatório algum que possa fazer. Que não existe alimento terreno, vitamina, proteína, sais minerais que possa fazer ou que possam fazer. Não existe um método, uma metodologia que possa alcançar. Porque aquilo que Bíblia pode fazer,
Nenhuma outra coisa pode fazer. Aquilo que Deus, Ele quer, Ele pode, Ele deseja fazer em nossas vidas, não existe nenhuma outra etapa, nenhum universo que dentro dele caiba um planeta, caiba que possa fazer. Às vezes nós estamos distantes de Deus porque nós queremos, porque assim nós escolhemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, amada. Eu sempre defendo o posicionamento do que mais afasta o homem de Deus do que o próprio pecado ou do que o pecado propriamente dito. Você sabe o que é? É a vergonha. É a vergonha. Porque quando nós erramos com alguém, nós ficamos constrangidos diante daquele alguém. Quando nós pecamos contra Deus, nós ficamos com vergonha. E isto é desde o tempo da época da dispensação, do período de tempo da inocência. Mesmo sendo inocente, lá no Éden, você vai ver que o que aconteceu, que após Adão ter pecado, né, juntamente com Eva, quando Deus vem até o jardim, Ele vem chamando por Adão. Adão, Adão. E nada de Adão se apresentar. E Ele continua chamando Adão, Adão. Adão não se apresenta porque estava escondido. E ele escondeu-se porque ele teve o quê? Vergonha. Ele teve vergonha por conta da desobediência, por conta do pecado, porque ele pecou. Então, a consequência que impulsiona a atitude do homem após o pecado se chama vergonha. A pessoa fica com vergonha. Ela fica sem jeito. Você está entendendo? E com isso o homem ele vai se distanciando de Deus, porque um monte de pensamentos, de palavras, de vozes vem aos ouvidos, vem ao cerebelo da pessoa. Tu errou, Ele não vai te aceitar. Tu pecou, Ele não vai te receber. A tua vida é desse jeito, toda torta, toda errada. E se eu fosse tu, sinceramente, as vozes vêm, o pensamento vem por conta da vergonha. E o homem simplesmente se afasta de Deus. E o se afastar de Deus é não ler Bíblia, é não entender absolutamente nada de Bíblia, é não ir para orar, porque agora a pessoa já deita-se e já nem fala mais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este dia. E quando ao levantar-se, outra hora falava, toma frente neste dia. Mas agora, por ter falhado, por ter pecado, por ter errado e por estar envergonhado, já não fala. Então, justamente uma pessoa que está sem o quê? Sem se alimentar, sem ter os nutrientes que promovem, que produzem força, que vão estar ultrapassando as limitações humanas. Porque para nós vencermos, queridos, para nós termos conquistas em nossas vidas,
É por isso que a Bíblia diz, e as pessoas ainda insistem em compreender errado, quando o Senhor Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Porque a palavra ela não é apenas isso. A passagem, o trecho não é apenas isso. Maldito o homem que confia no outro homem. A palavra, o trecho, ele segue. É maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Ou seja, aquele que acha que pode ter glória para si. Ou seja, aquele que acha que pode vencer com as suas próprias forças, confiando em si próprio. É esse que é o maldito, não é o confiar em outra pessoa, em outro, no próximo. Não é isso. Questão de pessoas que também interpretam tantas passagens bíblicas e até citam passagens bíblicas que nem existem. O tipo, Deus ajuda a quem cedo madruga, onde está escrito? Onde está escrito isso? E outras tantas frases que são apenas frases supostamente de efeito. E o homem, ele nunca vai conseguir vencer com as suas próprias forças. Porque quanto mais nós andamos, quanto mais nós trilhamos a nossa caminhada em busca de realizações, de necessidades, de vontades, de desejos, de sonhos a serem realizados, maior serão os obstáculos. Porque lá atrás eu venci demônios, mas aqueles demônios que eu venci e eu achava que eram fortes, eu olho hoje para trás e vejo que eram demônios de fundo de quintal. Mas hoje eu olho para frente e, fazendo a comparação, eu vejo a realidade que os de hoje eles são maiores do que os de ontem. Porque também a capacidade de Deus em mim aumentou. Ou seja, o poder de Deus, ele aumentou a minha capacidade de compreender, de entender, de enxergar, de discernir, sobretudo de confrontar, de atacar. Porque a Bíblia diz que não nos foi dado espírito de covardia. Então quer dizer, vamos partir para cima. Ou é o tudo, ou é o tudo. Esse negócio de tudo ou nada, não. Você está entendendo? E o homem, ele fica sem força, porque ele não lê um capítulo, ele não lê um salmo, ele não lê um versículo. Ele fica sem força porque o glória a Deus e aleluia parece que é algo tão particular e tão de quatro paredes. E se alguém passar na rua e disser glória a Deus, aleluia, para alguns é até um espanto. Pastor, até aqui eu estou entendendo, mas eu quero chegar à compreensão total desta explanação. Eu quero te dizer o seguinte: que nós, para estarmos fortes, nós precisamos ter comunhão com quem tem poder, capacidade e força para nos fortalecer. Com quem tem inteligência, com quem tem entendimento, com quem tem poderio, com quem tem arsenal para nos favorecer. No seu total, ou no resumo de tal, a Bíblia vem e diz assim: que tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que foi feito se faria sem Ele. E Ele é exato em dizer: sem mim, nada podeis fazer. E onde está a origem da tua conquista? Onde começa a ser nutrida, a ser vivificada a tua força?
Porque você olha de repente para a história de Davi, e até mesmo antes de ele ser apresentado ao Senhor, ele já estava no Senhor por conta do coração que tinha. E ele, cuidando do rebanho do seu pai, ele viveu 2 experiências extraordinárias que ficaram no seu currículo, e que quando ele vai para a batalha com o gigante Golias, ele exclama dizendo diante do exército, diante dos seus irmãos, diante do rei: eu já matei urso, eu já matei leão. Veio o leão, tentou atacar o rebanho e eu dizimei. Veio o urso e tentou atacar e eu também enfrentei. Então, o que é ou quem é este incircunciso filisteu? Quer dizer, lá atrás, outrora, foi um leão, foi um urso, animais mais irracionais, com estratégias limitadas. A sua intuição é única, a sua estratégia é única, mas agora estava então diante dele um gigante, um animal racional, que poderia tomar como atitude qualquer coisa inesperada, não só por conta do seu tamanho, não só por conta do seu histórico, do seu currículo, da sua experiência, mas por conta de que era uma cabeça pensante, alguém racional. Você está entendendo? E aí nós falamos ainda há pouco dizendo que lá outrora os demônios eram menores, agora eles são maiores. Mas voltando para a luta, a batalha, a vitória, a coragem de Davi, vamos nos perguntar: ele conseguiria vencer somente com a força do seu braço? Ele conseguiria ter toda a coragem somente por uma concepção que ele tinha? A primeira coisa que ele iria olhar era para a sua estatura, para o seu tamanho. Porque quando o profeta Samuel vai para ungir, segundo a ordenança de Deus, ungir a Davi, ele olha primeiro para os seus irmãos, que foram os primeiros que chegaram, foram os primeiros a serem vistos por ele, e ele: não, esse aqui é forte, esse aqui tem postura, esse aqui tem imponência, esse aqui tem... Deve ser esse que Deus dizia não. Veio lá o menor, o último, pequena estatura, não tem condição alguma. Por conta do quê? Venceu por conta do quê? É isso que nós estamos precisando, e é isso que Deus está querendo falar comigo, contigo, conosco. Nós precisamos de uma força adicional. Nós precisamos de uma força que vá mais além. Porque as guerras, não só ou principalmente as que guerreiam dentro de nós, mas posteriormente as externas, nunca, jamais poderão ser vencidas sem a força desse Deus. Agora, como ter a força desse Deus? Comendo o alimento que Ele quer nos dar. Você está entendendo? Se nós não comermos e se nós não nos alimentarmos, nós não teremos condições, nós não teremos capacidades das quais nós precisamos, com as quais nós iremos, e somente com as tais nós poderemos vencer. Porque nós não podemos dizer que quando Davi vai e escolhe algumas 5 pedras, armando-se com uma funda, indo contra alguém de em torno de 3 metros de altura, e dizer que a primeira pedra que ele lançou foi sorte.
Você concorda? Ainda que seja uma pedra, qualquer peso que venha a ser, o vento, o golpe de ar, é mais forte. Sim ou não? Nós podemos ser exatos em que direção saiu da funda a pedra? Que direção ela realmente iria alcançar, segundo o lançamento, ainda que Davi tivesse experiência com tal? Neste trajeto, no caminho, no meio do caminho, você está entendendo? Você não está entendendo? Nós precisamos nos fortalecer em Deus. É a partir daí, é a partir de que nós iremos conseguir. Ele já falou dizendo-nos: sem mim, nada podeis fazer. E nós, cá para nós, somos conscientes disso. Sim ou não? A maioria de nós, dos mais corajosos, dos mais audaciosos, dos mais intrépidos, no meio da batalha somos sujeitos a sentir medo, porque sempre temos dito que acreditamos que coragem não é ausência de medo. Então, para quem a honra? Então, para quem a glória? Então, para quem o louvor? Nós precisamos estar famintos e nós precisamos estar sedentos de Deus. E a prática e a aproximação e a mudança de hábitos, de vir para a Bíblia, de ouvir um louvor, de cantar um louvor, de dobrar os joelhos, ou se não dobrar o joelho, não houver a possibilidade, curvemos a nossa alma em adoração. Aí eu pergunto: quem se alimenta deste jeito, desta forma, desta maneira, perde batalha? Me responda, ou melhor, se responda essa pergunta. Quem tem essas armas e entra numa peleja, numa batalha, numa guerra, perde? Sai dali fracassado? Sai dali envergonhado? Quem está na presença, quem está ligado, sai o quê? Fracassado, envergonhado, derrotado, humilhado? É assim que sai. O salmista vem e escreve dizendo: ainda que um exército se levante contra mim. Vem o 91 e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E vem a palavra e lança uma pergunta para a morte: ô morte, onde está a tua vitória? Esse é o caminho. Deus está falando contigo. Eu não sei se é para você voltar, se você é uma pessoa que está distante, que se afastou, que se desviou, que perdeu o contato, a conexão, que esfriou, perdeu o ânimo. Não sei. Não sei o porquê, eu não sei o como. De repente nem você próprio, mesma, tem a resposta e não consegue chegar lá no início do declínio. Agora, para encerrar, eu quero te perguntar: você acha que Deus está preocupado
Porque nós, seres humanos, nós somos assim. Quando nós avisamos, escute. Quando nós avisamos para alguém que ali adiante há um abismo, e esta pessoa cai no abismo, quando nós avisamos ali adiante há um buraco e a pessoa cai no buraco, nós somos impulsionados e a maioria não consegue ter controle sem guardar a língua ou a palavra dentro de si e vai lá no apontamento prazerosamente dizer: eu te avisei, eu te falei. E na boca de muitos ainda sai a seguinte frase: bem feito para ti. Aí você acha que você voltando, Deus é alguém que age dessa forma? Nós olhamos para Lucas, capítulo de número 15, se não estou enganado, que nós vemos a principal expressão, a maior expressão de Deus no tocante ao receber alguém de volta. A parábola do filho pródigo. Quando aquele filho voltou, todo sujo, rasgado, fedentino, você acha que primeiro ele desceu sobre ele? Porque tu isso, porque tu aquilo outro, porque fizeste isto, porque tu foi rebelde, porque tu... E primeiro vai ouvir? Não. Ei, toquem as buzinas, soem as trombetas, rufem os tambores. Vamos ter festa. Você está entendendo? Esqueça a vergonha e venha para o banquete que Deus está preparando para você. Deus, ele não tarda e nem tampouco falha. Deus não precisa de linha para ser dito que Deus escreve certo por linhas tortas. A tua mesa, escute. A tua mesa está posta. A tua mesa está preparada. Esse banquete aí é teu. Mas você tem que vir se alimentar. Porque é nesse banquete que você vai se fortalecer. Você vai ser nutrido, vai ser vivificado em Cristo. Guarda no teu coração, porque Deus está falando contigo. Chegamos ao final do programa Caminhando com Jesus de hoje. Eu convido-te a orar, agradecendo por esta mensagem tão detalhada como expressão do amor de Deus que tem sido manifestado todos os dias diante de você, por tua vida e por tua casa. Falemos com Deus. Senhor, nós louvamos a Ti nós bendizemos, exaltamos-te e adoramos-te na beleza da Tua santidade. É certo que às vezes ficamos com vergonha, envergonhados. Mas nós não podemos ficar prostrados na zona, na área, no lugar da humilhação, pregados, aprisionados. Nós temos articulações no pescoço que nos proporcionam olhar para o alto. Olhar para o alto. Nós conseguimos olhar para Ti e reconhecermos que nós precisamos nos alimentar de Ti, do comer do Teu pão, do beber da Tua água. A palavra claramente expressa, fazendo alusão, fazendo comparação, tipificando, quando é dito que assim como
a corça anseia por águas. Porque embora muito ou pouco, porque embora forte ou fraco, porque embora animado ou desanimado, nós temos sede de Ti. E somos conscientes que precisamos beber desta fonte. Como Tu falaste, Jesus, à mulher à beira do poço, dizendo: se eu te der desta água, nunca mais terá sede para sempre. Nós precisamos desta força, porque com a nossa e dentro da nossa não há capacidade suficiente para vencermos. Venha em nós, vem conosco, esteja em nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, trazendo as capacidades, as forças, os entendimentos, as compreensões, trazendo as temperanças, trazendo o momento certo do falar e o correto do se calar. O próximo versículo, que é o versículo de número 28 do Provérbios 17, diz que até o tolo passa por sábio quando se cala, quando retém palavras e não as fala precipitadamente. Mas tudo isso é benefício teu, que nós vamos conseguir obter, adquirir a partir do momento que tivermos comunhão, relacionamento, contato, ligação. Muito obrigado por teu zelo, por teu carinho, por teu amor. Muito obrigado, Senhor, por mais um programa Caminhando com Jesus. Coloco diante do Senhor cada vida, as pessoas que nos pediram oração, por si e não só por si, por toda a sua casa, a sua família. E independente de quem quer que seja e como quer que esteja, ou qual seja o seu propósito, sua necessidade, abençoe essa vida. Seja uma cura, uma libertação, uma transformação, seja o teu espírito trazendo vida ao desanimado, ao frio. Deus, coloco todos os amados irmãos e suas casas, assim como a Salvaterra FM, todos quantos aqui trabalham. Meu nobre amigo Tiago Nunes, participando conosco do programa pela live no Facebook. Abençoa a Salvaterra FM, todos quantos aqui trabalham, suas respectivas famílias. Abençoa de uma forma toda especial as pessoas que sempre estão acompanhando o programa Caminhando com Jesus, os pastores que entraram na live conosco, todos os pastores, suas casas, seus ministérios, suas chamadas. Tu és Deus e continua bradando forte na terra. Deus nos deu uma noite de sono tranquilo. Ora, em momento que Jesus voltar para buscar o seu povo, leva-nos contigo para que onde tu estás estejamos nós também. Nos deu uma noite de sono tranquila. Providencia uma manhã, uma quinta-feira linda de bênção e de vitória. Teu nome seja exaltado com fogos. Que rufem os tambores em festas por conta das vitórias dadas aos teus, por teu poder, por teu prazer em abençoar. Muito obrigado por hoje, por sempre, por tudo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Meus queridos e amados irmãos, shalom, shalom. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre a tua face a sua luz e te dê a paz.